Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí, como é que vocês estão? Vamos seguir aí na matéria então? Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho, pessoal, aí, tá? Num assunto, né, bastante importante e que foi um dos fatores aí que também levaram à queda do Império Romano, certo? Eu falei que ia falar, né, fazer aí alguns vídeos para vocês falando do cristianismo, tá? A gente sabe, né, que o cristianismo ele foi aí uma religião que surge lá no Império Romano e ele também, como eu acabei de falar, foi o responsável pela crise aí, um dos fatores responsáveis pela crise desse mesmo império, né, no sentido de passar a contestar, né, o poder do imperador ou dos imperadores romanos aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho das origens aí do cristianismo, né? As origens do cristianismo, obviamente, passam aí pela figura, é óbvio, né, de quem? De Jesus Cristo, certo? Teria vivido, né, por incrível que pareça, entre 4 antes de Cristo, né, até 29 depois de Cristo aí. Certo? Então, Jesus Cristo, né? Pessoal, tudo que se sabe hoje em dia sobre Jesus Cristo tá lá contido no Novo Testamento, né, escrito aí pelos discípulos de Jesus, certo? Décadas depois da morte aí de Jesus, tá? E, no entanto, né, pessoal, grande parte aí da vida de Jesus, né, e de como ele viveu, certo? Ainda permanece aí bastante obscuro, né? Não se sabe muito exatamente aí, tintim por tintim, sobre a vida, né? Sobre a vida de Jesus, tá? É possível, então, de ver, né, aí nos evangelhos, tá? Escrito aí pelos discípulos, né, nos evangelhos, tá? Que por volta aí dos 30 anos, né, Jesus, influenciado, né, por João Batista, começa a pregar, né? Começa a pregar naquela região ali da Palestina, né, o advento do reino divino, certo? A necessidade que as pessoas teriam de se arrepender, né? Então as pessoas deveriam passar por uma transformação moral para chegarem, para adentrarem o reino dos céus, certo? Então o arrependimento era uma das bases aí da filosofia de Cristo, certo? Para Jesus, pessoal, o advento do reino, né, o advento do reino, a chegada do reino era iminente, estava por acontecer, né? E o processo que levaria ao seu estabelecimento na Terra já havia começado, tá? Logo surgiria uma nova ordem, nas quais Deus governaria seu povo com justiça e misericórdia, né? Então, o reino dos céus já tinha começado, tá? Beleza? Muito importante isso aí, beleza, pessoal? Na época que Jesus viveu, né? Ele falava isso aí, tá? O presente, pessoal, o tempo presente para Jesus Cristo tinha uma extrema importância, né? Por quê? Porque Jesus via como um momento, né? Um momento extremamente importante para que as pessoas se preparassem, né? Preparassem os seus espíritos, fizessem aí uma penitência espiritual, pois os pensamentos objetivos e atos dos homens determinariam sua entrada no reino dos céus, certo? Então, é a penitência espiritual, né? A pessoa deveria passar por um processo aí de transformação, tá, pessoal? Se modificar, né? Modificar radicalmente suas vidas, certo? Dizia Jesus, eliminando os sentimentos baixos, né? Lúbricos, né? Lúbrico é aquela coisa devassa, né? A devassidão, os sentimentos hostis e egoístas, né? Deveriam abandonar em vida a busca pela riqueza, pelo poder, certo? E conseguir purificar aí os seus próprios corações e mostrar seu amor por Deus e por seus semelhantes, tá? Era isso que pregava Jesus, tá? Certo? Naquele momento, né? Naquele momento em que ele viveu, tá? E detalhe, pessoal, Jesus, né? É muito interessante a gente colocar que ele discordava aí, né, do judaísmo, tá? Ele
Jesus era judeu, certo? Mas ele discordava, certo? Porque por acreditar que os rabinos, né, chegaram a um ponto em que eles cultivavam, né, cultuavam muito mais as regras da vida cotidiana, que regulavam o comer, o lavar-se, né, a observância do sábado, as relações familiares, do que propriamente as preocupações éticas e espirituais, certo? Então a discordância, né, de Jesus, né, com o judaísmo implica nesse sentido aí, tá? Que eu acabei de falar para vocês aí, tá? Então, pessoal, na visão de Jesus, né, essa visão rígida da lei, né, implementada pelo judaísmo, né, deformava bastante o significado dos ensinamentos proféticos, tá? As regras, na visão de Jesus, elas visavam apenas o comportamento aparente dos homens, né? Sem se preocupar com a essência interior, sem se preocupar com o âmago íntimo de cada ser humano, de cada indivíduo. Tá profundo isso, né? Bastante profundo, tá? Nem provocavam, né, essas preocupações cotidianas com a vida, né, com essas atribulações diárias, triviais, né? Elas nem se preocupavam em implementar no indivíduo uma transformação moral, certo? Era o íntimo do homem, como eu estou falando para vocês, o âmago, o íntimo, o que estava na profundeza das almas do indivíduo, certo? Que interessava a Jesus, certo? Que sempre buscava, então, incentivar e estimular uma mudança, né? Uma mudança, uma modificação interior nas pessoas, tá? O ensinamento maior era esse, certo? Então, era isso que ele buscava, era isso que ele queria, né? Então, com o fervor de um profeta, ele se insistia na transformação moral do caráter humano, pelo encontro direto do indivíduo com Deus, certo? Essa relação direta é bastante importante também, tá, pessoal? Então, é muito profundo, né, a proposta de Jesus, né? O que deixa a gente, assim, pensativo nessas questões é a profundidade, né? É a mudança espiritual, é a mudança moral, a mudança ética, né? Étnica, né? Ética, certo? Que ia além daquelas superficialidades, né? Que os judeus se preocupavam, as trivialidades. Isso é essencial, né? Então, é muito bacana, tá? Os escribas, né, pessoal? E aí o que começou a acontecer, né? Os escribas, os sacerdotes judeus, né, os guardiães da fé, certo? Passaram a considerar Jesus uma ameaça, óbvio, né? Jesus começou a contestar tudo que eles faziam, né? Uma ameaça, né? Uma ameaça às tradições antigas, um agitador que questionava o respeito pelo sabá, né? Então, essa galera começou a ver Jesus de uma forma um tanto quanto atravessada, né? Pô, meu, o cara tá contestando o nosso jeito de viver. Que história é essa, né? Então, pois é, vai vendo, né? Certo? Bom, e aí que tá, né? Para os romanos que governavam aquela região da Palestina, tá? Eles partilhavam de uma visão de que Jesus era um agitador, né? Um agitador que poderiam aí inflamar as expectativas messiânicas hebraicas, né? Porque os judeus acreditavam nisso, né? Eles acreditavam que o Messias viria, o Messias viria salvá-los, certo? Só que a gente vai ver para os judeus, certo? Exceto os seguidores de Jesus Cristo não era o Messias, né? O Messias para os judeus não chegou ainda, né? Para vocês terem uma ideia da diferença aí do cristianismo para o judaísmo, né? O cristianismo que vai se formar, vai se consagrar aí depois ao longo dos séculos, tá? E aí os romanos, né, acreditavam que o Jesus, como sendo esse agitador político, essa pessoa que causava a desordem, né, estimulava a desordem, o caos, poderia incentivar os judeus aí numa revolta, né, contra Roma, tá? Então era assim que os romanos viam, né, Jesus Cristo aí, tá? Beleza? Bom, e aí, pessoal, o que acontece, né? Quando os líderes, né, do judaísmo, os líderes judaicos, né, entregam o Jesus Cristo, né, para as autoridades romanas, aí o procurador romano, no caso, né, que obviamente acredito que a maior parte de vocês tenha ouvido falar, que é o Pôncio Pilatos, né, vai condenar Jesus à cruz, né, ele vai preferir, né, ficar com Jesus do que com o Barrabás lá, né, aquela velha história, né, Jesus é escolhido no lugar do Barrabás,
certo? Ali para ser crucificado, tá? Então, alguns hebreus aí, pessoal, acreditando que Jesus era um inspirado, né, ou mesmo um Messias, né, como eu falei para vocês, passaram a segui-lo, tá? Passaram a segui-lo aí. Eram aí os principais seguidores aí, tá, de Jesus. E obviamente esse número de judeus que começou pequeno, né, vai se ampliando, tá? Na época em que Cristo morre, né, pessoal, como eu falei, o cristianismo ele não tinha tantos seguidores, tá? Não era uma religião à parte, né? Era uma pequena seita, né, que não tinha muita perspectiva de sobrevivência, tá? O que de fato consolida, né, o cristianismo como uma religião, né, foi a convicção de que Jesus, né, de que Jesus Cristo, né, teria se levantado aí do túmulo, né, depois aí da morte, né, da crucificação, no terceiro dia, né, que aí é a doutrina da ressurreição, certo? Então essa doutrina da ressurreição, ela teria possibilitado, amplificado ainda mais a crença em Cristo, certo? A crença em Jesus, como um Deus Salvador que viera à Terra mostrar o caminho dos céus, né? Muito bonito, né? Muito bacana aí. Por isso que o cristianismo conquista, né? O cristianismo, acho que ele, ele consegue chegar na alma das pessoas, né? É poético, né? Também, né? É uma coisa profunda que acaba amaciando a alma das pessoas. É interessante isso, né? Mostrar o caminho dos céus, certo? Se aqui na terra não tá bom, certo? Cultive o seu espírito, se aproxime de Deus, né? No momento oportuno você vai chegar no caminho dos céus, você vai trilhar o caminho dos céus e você vai estar junto de Deus, né? Então essa é a mensagem, né, que passa, né, para as pessoas. Pessoal, convenhamos, né? A gente sabe que o cristianismo ele se amplificou bastante no Império Romano, convenhamos, né? Você acha que essa mensagem não tocou as pessoas? Claro que tocou, né? Lembra que a gente estava vendo o Império Romano, né? Onde os imperadores só se preocupavam com eles mesmos, né? O exército deturpado, deteriorado, as classes médias e a elite de Roma, né? Assim como as massas urbanas totalmente desnorteadas, certo? Imagina essa religião tocando na alma do romano, do camponês, né, dos trabalhadores urbanos. É óbvio, né, naquele momento de crise, né? Então o número de seguidores, obviamente, vai aumentar, né? Consegue aumentar e consegue fazer aí a sua parte, né? Por quê? Porque como eu estava falando para vocês, consegue tocar na alma dos romanos, tá? Então é isso, né? Então o que vai acontecer, né, pessoal? Após a crucificação, tá? De Cristo, certo? A religião de Jesus, ela limitava-se ali a uns poucos judeus, né? Os chamados judeus cristãos, tá? E Cristo, certo, pessoal? Esse nome Cristo, né, vem do nome dado a Jesus, né? Jesus Cristo, que significa Cristo é o ungido, né? O ungido do Senhor, o Messias, certo? Aquele que foi enviado para salvar as pessoas, para salvar a humanidade, tá? Então, o que aconteceu, né, pessoal? Como eu falei para você, né, para se amplificar, para ampliar aí o número de seguidores, num primeiro momento, tá, e para se tornar uma religião aí bastante ampla, né, vai mundial, né, que acaba de certa forma aí influenciando bastante o mundo ocidental, a gente sabe disso, o cristianismo, né? Essa religião, o cristianismo, ela passou por um processo de libertação, certo? Do ritual, da política e da cultura judaicas, certo? E aí, quem fez isso foi essa característica aí de eliminar esses rituais judaicos, né, e propagar a fé cristã. Vocês já devem ter ouvido falar, coube a Saulo, né, que era um judeu helenizado, conhecido aí como São Paulo, certo? Então foi o Paulo, né, ou Saulo, tá, que acabou aí divulgando, né, os ideais de Cristo, tá, e fez com que esses ideais acabassem conquistando aí muitas pessoas, certo? E aí que tá, né? A ideia que tá é essa, né? O cristianismo ele vai essa lógica, né, de que existe um Deus e que as pessoas devem preparar aí a todo momento o seu espírito, né, a sua condição moral
para chegar a esse Deus, né, para trilhar o caminho dos céus, ela vai passar, essa concepção, ela passou, né, de certa forma, a contestar aqueles ideais do Império Romano, de ter o imperador como algo divino, né, a pessoa que iria salvar ali, né, o representante de Deus na Terra, certo? Então o cristianismo ele vai começar a melar, né, essa visão aí que os romanos tinham, né, do imperador, tá? E inclusive as seitas politeístas também, né? Então eu falei para vocês, é no final do Império que vai acontecer o quê? Já com Constantino, né, percebendo ali um processo de expansão do cristianismo, ele vai lançar um documento, o famoso Edito de Milão, né, dando liberdade de culto aos cristãos. Depois o Teodósio, né, vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império, certo? Tudo isso passa por esse processo de ampliação, né, dos adeptos do cristianismo. Eu vou fazer mais umas aulas a respeito disso aí, tá, pessoal? E essa pressão que os cristãos passaram a fazer em parte aí do Império Romano. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado aí por assistir o vídeo, tá? Agradeço bastante, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a todos pela inscrição no canal e pela visualização dos vídeos, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, tá? E a gente se vê então numa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.